Desde a sua fundação em 2011, as organizações ZAN entendem que as pessoas são os principais impulsionadores das empresas. As organizações existem e funcionam por meio de pessoas. Por isso, juntos faremos nossa relação mais significativa e com resultados reais. Temos os seguintes serviços: gestão de pessoas, soluções web, software de gestão, treinamento e desenvolvimento, consultoria, soluções sustentáveis. Boa tarde para você que nos ouve, boa tarde, espectadores. Boa tarde, Leonardo Melo. Boa tarde, tudo bom, Júlio? Boa tarde. Estamos aqui, então, para mais uma live aqui, né, das organizações A. Estamos aqui com o nosso convidado, Leonardo Melo, ele que é professor, analista de sistema, especialista em gestão empresarial contemporânea, e já está aí no mercado, né, com experiência de mais de 20 anos, né, em gestão de pessoas, bastante tempo até, inclusive. Então, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, muito obrigado. E dizer que teremos mais um convidado aqui, que por questões técnicas aqui acabou não estando online nesse momento, mas que se fará presente assim que possível, que é para podermos aqui abordar o nosso tema sobre gestão de projetos. Então, Leonardo, antes de tudo, quer fazer algum comentário, alguma coisa que eu deixei passar sobre o teu currículo, que queira aqui explanar um pouquinho, falar? Só complementar que a gestão não era de recursos humanos, era de RH, gestão de projetos e diversas atividades ligadas ao campo da administração voltada para a parte de sistemas. E aí, como você já mencionou, eu sou formado em processamento de dados. Pelo tempo de serviço que eu tenho, você já sabe que eu sou do século passado, sou nascido no século passado, né? Mas, assim, sempre tentando estar o mais atual possível com os momentos que a gente tem vivido aí ao longo desse tempo para ajudar as empresas, ajudar as pessoas, ajudar as organizações por onde a gente passou e os alunos que a gente tem aí por onde a gente também trabalha, tá bom? Que bom, muito obrigado aí também pela correção, né? É muito bom sempre estarmos informados devidamente sobre os nossos convidados aí, e para que os espectadores também estejam a par de quem é este convidado, né, que fala para eles, e, né, acho que é muito importante aqui. Então, Leonardo, Léo, não sei como Pode chamar nós... de Léo, os alunos chamam de Léo, chamam de Leonardo, a mãe chama de Leonardo, a esposa chama de Léo, então tanto faz, a gente vai responder, tá bom? Que bom, que bom. Que às vezes acaba saindo Léo, às vezes sai um Leonardo. Pode trabalhar sempre na simplicidade. Tá bom. Léo, o que é então um projeto, já para a gente entrar na questão do tema aqui? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de projeto é diferenciar projeto de ideias. É muito comum a pessoa achar que uma ideia boa irá se transformar no projeto. Isso pode acontecer. Mas, às vezes, a pessoa só tem uma boa ideia, ela não tem um projeto. O que é uma boa ideia? Uma boa ideia é algo que você pensou, né, depois daquela noite de sono, tranquila, ou até no momento de relaxamento, em fazer alguma atividade, que pode ser desde uma questão pessoal, um passeio, uma viagem, isso também pode ser um projeto, até algo imediatamente mais técnico. Pode ser voltada para a área de construção civil, pode ser voltada para a área de software, pode ser voltada para qualquer outra atividade que se precise planejar. Então, de verdade, o que é um projeto é uma resposta bem interessante. Projeto é uma ideia concebida que, de alguma maneira, foi colocada no papel ou foi registrada, se a gente pode traçar desse jeito. Todo projeto, ele é um registro de uma ideia, ok? Então, é assim que a gente pode definir projeto. Certo.
Então, existe aí uma diferença entre projetos e ideia. Porque é muito comum, né, as pessoas dizerem, olha, eu tenho um projeto, né, eu tenho um projeto. Não, então aqui a gente já distinguiu o projeto da ideia. É comum uma pessoa ter uma ideia. Isso. Qual é a questão mais importante nesse momento para quem está pensando em trabalhar com projetos ou quem tem algum projeto de verdade? É você pegar aquela ideia que você tem, boa, legal, e institucionalizar essa ideia, escrever essa ideia, colocar ela no papel ou em algum tipo de aplicativo e transformar essa ideia de verdade dentro das métricas que existem para desenvolvimento de projeto, consolidar essa ideia. Então, um projeto ele só é projeto depois que ele foi assentado, depois que ele foi definido, depois que ele foi colocado. Enquanto ele não tiver escrito, por exemplo, não tiver assentado, ele não é um projeto. Vamos pensar aqui, para ficar bem fácil de entender. Vamos pensar aqui. Quando a gente fala em projeto, geralmente a gente pensa na construção civil. Então, a gente pensa lá, um projeto elétrico de uma casa, ou projeto arquitetônico da fachada de uma residência. Ora, para ser projeto de verdade, para ser analisado pelo órgão governamental, ali que vai liberar, por exemplo, para que aquela casa possa ser construída, desenvolvida, ela tem que estar escrita, desenhada, aquele desenho segue regras, e aquilo dali precisa estar assentado. Pode ser, igual eu falei, no papel, por exemplo, quando é uma planta, né, que a gente já conhece, mas pode ser também através de um software. No caso de projetos, tem diversos softwares que fazem projetos. CAD, por exemplo, que é um software bem famoso que faz isso, mas existem diversos nesse sentido. Então, diferenciar a ideia de projeto é fundamental para quem quer começar. Se você fez um projeto, quer ter um projeto, você precisa documentar ele. Ok, certo. Acho que ficou bem esclarecido aí. Queremos dar também aqui boas-vindas ao nosso outro convidado, que é, né, perdão aí. Boa tarde, Josias. Consegue ouvir? A gente Ok. não Aqui é consegue. boa noite. Aqui é boa noite, né? Boa noite. Só Ok. para O Pedro dizer aos aqui é boa nossos tarde. ouvintes, isso, Obrigado. só para dizer aos nossos ouvintes aí que existe, né, convidado do Brasil que está aqui, que é o nosso querido Leonardo Melo, e o Josias, né, Quaquenda, que é de Angola. Então, existe aí uma diferença de horário, aí, o fuso horário. Angola são 4 horas a mais que em relação ao Brasil. Então, uma boa noite aí para você. Já são 19 horas aí para ti, Ok. Josias. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado. Então, Muito obrigado. Muito obrigado. Josias Quaquenda, ele que é, né, cofundador da Kwanza, é isso, Josias? Exato. E é CEO da Quaquenda Limitadas. Exato. Sou CEO da Quaquenda. Quer fazer algum comentário sobre a Quaquenda, sobre a Kwanza? A Quaquenda Limitada foi um sonho meu, desde pequeno, com meus 25 anos, tinha que ter uma empresa, né? Como estamos a falar, já é um tema em si, já o mesmo projeto. Era um dos meus projetos quando tinha 15 anos, 16 anos, estava ali escrito, que escrevi num livrinho que tinha que ter minha empresa com meus 25 anos, depois de eu ter definido aquele objetivo, que estava claro, e fui buscar as ferramentas necessárias para que eu pudesse alcançar aquele objetivo. Então, uma empresa que surge hoje no mercado já tem, com 3 anos, com meus 25 anos comecei a empresa e hoje estou com 27 anos e estamos aqui agora com vários serviços, desde a área de gestão, contabilidade, consultoria de negócios, e a empresa também está certificada pela Ordem dos Contabilistas e Peritos de Conta, em qual também tecnicamente sou contador oficialmente credenciado em Angola, e também fazemos vendas e soluções de softwares de gestão, e que dentro do software de gestão também tem
tens a parte de gestão de projeto, que é software credenciado pela AGT ao nível nacional, e a gente está aqui, e o Kwanza é um novo projeto, que nos próximos dias vamos divulgar melhor, mas ele vai na parte de ensino e sustentabilidade do âmbito para poder criar maior desenvolvimento nacional. Então, Kwanza é uma novidade que vem por aí para nós, né? Exatamente, o Kwanza é algo incrível que está para nascer, que já nasceu, e que em breve vamos abrir as tampas e estamos já a lançar o nome. É uma surpresa boa e que vai trazer uma inovação para o país, porque estamos a pensar o país do interior para fora do mundo. É uma estratégia a pensar global, mas começar a agir principalmente dentro das nossas dificuldades. Somos uma história de superação. Para nós, a África é grande, a África é o berço da humanidade e a gente acredita nisso. Esta é a nossa essência e este é o nosso fundamento. Então, o Kwanza, ele vai mais para essa parte invisível. Voltamos ao nosso passado. É por isso que o nome tem a ver com o nosso povo, Kwanza. Ok. Muito obrigado aqui pelos comentários que estamos recebendo aqui, a TV, né, Bitavel, ao Ricardo Aguiar, a Ana Paula Tongo, que são pessoas aqui que estão interagindo aqui conosco. Já aproveitando aí a deixa, então, né, do Josias. Josias, então, o que seria, então, uma gestão de projetos? Ok, como o senhor Melo já definiu anteriormente muito bem a diferença entre uma ideia e um projeto, porque isso é a essência, a gente não pode esquecer, podemos ter várias coisas que podemos falar dentro do tema gestão de projeto, mas é uma caixa grande de ferramentas, mas vamos aqui tentar buscar pequenas coisas. Primeiramente, depois da definição do senhor Melo em que é um projeto, já temos na mínima ideia que é um empreendimento, algo que já é pré-definido, que já está escrito, que tem um tempo e que ele espera produzir um resultado no final, que vai produzir um produto, como ele deu o exemplo de uma casa qualquer que a pessoa precisa, ou pode ser de uma forma de gestão, também pode ser mais ou menos um resultado dentro de uma organização, mas que tem tempo, prazo e todos os elementos agora. Falando de gestão de projeto, esta combinação surge como? É que, primeiramente, o projeto era usado pelas indústrias de construção civil, mecânica, porque é o mercado onde eu vim. Eu fui mecânico de profissão lá muito cedo. Então, nós tínhamos paradigmas. Agora, como a teoria de gestão, de administração, pegou este tema, juntou a gestão e os projetos. Por quê? Ele precisa ser o projeto, que a ideia que já foi definida, precisa ser administrado. E onde se fala da administração, é já na gestão. Agregar as competências humanas e intelectuais dentro de uma ideia. Que isso torne funcional, isso é a definição não científica, mas de uma forma que ela em casa consiga perceber que o que foi dito anteriormente, ele agora é introduzido dentro de alguns elementos importantes, que é, primeiro podemos dizer, que tem a ver com competências e que tem a ver com habilidades, e esses elementos, eles precisam ser gerenciados. Então, dentro desse gerenciamento, é que vamos ver que existem vários elementos que fazem parte deste de gestão de projeto. Então, vamos dizer que, pela evolução científica, hoje nós temos o projeto dentro da gestão ou dentro da administração. Resumido, é conhecimentos e técnicas e habilidades que devem ser realmente gerenciadas. Na base da ideia inicial do senhor Melo. Não sei se você percebe. Sim, claro. Não sei se o senhor Melo tem alguma coisa a acrescer aí a ideia. Senhor Melo, está a nos ouvir? Eu não estou te ouvindo. Eu vou sair e volto. Eu tive um problema na conexão. Já volto. Certo. Ok. Então, nós podemos continuar, porque as coisas remotas temos que ter essa tendência, questão de rede de comunicação.
Então, como eu dizia, é muito importante para podermos permanecer no... Porque eu queria dar o espaço também que o outro convidado pudesse falar em torno disso. Então, o que eu dizia, a parte importante da gestão do projeto é ter noção do quê? Primeiro, não podemos vir falar da gestão do projeto sem um projeto. Sem um projeto, não podemos falar da gestão do projeto. Logo, a gestão do projeto, ele consiste em aplicar o conhecimento, técnicas e habilidades. Então, esses elementos, eles fazem parte das coisas que são administradas. Ele é uma metáfora, é algo que só você pensou, mas o que deve ser administrado é conhecimento, técnicas e habilidade. Temos aí o senhor Melo, acho que podemos aproveitar. Vamos lá. Eu só não te ouvi a última pergunta, mas eu vi que Josias deliberou bem sobre o tema. Muito bem. Exatamente. Certo. Acho que já deu para ficar explanado, então, o que é uma gestão do projeto. Né? Eu posso fazer só uma pequena consideração Sim. sobre o tema? Josias me permite? Quando a gente fala de gestão de projeto, a gente já falou que projeto é aquela ideia que a gente botou no papel. Exato. Perfeito. A gestão do projeto, de verdade, é como aquilo que está no papel, como aquilo que já foi definido, vai ser desenvolvido. Se a gente trocar a palavra gestão por administração, funciona bem. Se a gente trocar a palavra gestão por condução, funciona bem. Então, assim, a palavra gestão, ela quer dizer como eu vou administrar, como eu vou fazer para que aquelas coisas que eu planejei, que eu pensei antecipadamente, possam acontecer. É bem simples, só que você precisa ter as ferramentas para conseguir fazer isso da maneira clara. Para vocês terem ideia, a gestão de projetos, na verdade, a administração de projetos, ela já acontece há milênios, há séculos. Quando a gente remonta lá à época de Salomão, ele tinha um projeto do templo. E ele, na hora da construção, ele executou em partes aquele projeto. Ou seja, lá no passado já existia. Então, assim, o que a gente tem hoje, o Josias falou bem, são ferramentas tecnológicas que, às vezes, nos ajudam mais, com maior facilidade, a tomar conta disso, a administrar isso. Desde que seja o tempo, desde que seja o recurso que o projeto precisa. Quando a gente fala recurso, não necessariamente é dinheiro, né? Não necessariamente é money, mas tempo, recurso e o prazo, que são as coisas principais do projeto. É uma contribuição aí para ficar assim, bem claro, porque, por exemplo, hoje eu estou falando para alguns alunos meus e nem todo mundo consegue subir muito, né? Tem gente falando bem no popular. É uma contribuição aí para ficar assim, bem claro. Eu vou pedir, acho que é o Josias, para mexer um pouquinho aí no retorno. Isso, obrigado. Então, já ficou esclarecido aí, né, para os espectadores, aí para você que nos ouve, que nos acompanha pelo Facebook, e pelo YouTube, né? E querer dizer também aos nossos espectadores para interagir conosco aqui no nosso chatzinho aí do YouTube, que fica aqui no ladinho. Escreva a sua pergunta, a sua contribuição, que a qualquer momento nós estaremos lendo. Nós já temos uma pergunta aqui do nosso amigo Ricardo Aguiar, que é como garantir o sucesso de um projeto desde o início. Pode ser o professor Melo já. Olha, Ricardo, se a gente tiver 100% dessa resposta, a gente está milionário, está rico. Essa resposta não se faz de imediato, não é com palavras que a gente vai conseguir responder isso. Mas eu vou tentar dar uma linha, dar um horizonte de coisas que você precisa ter para garantir o sucesso do projeto. Primeiro, a primeira questão para ter sucesso do projeto é você ter a certeza de que você fez um bom planejamento, ok? E aí, esse planejamento, as pessoas pensam assim, é pensar em tudo que vai acontecer ao longo do meu projeto, certo? Mais ou menos. É assim, pensar
num todo do projeto, e a cada momento que o projeto vai sendo executado, avaliar se aquilo que está planejado está sendo de verdade feito da maneira que foi pensado. E se não estiver sendo feito da maneira que foi pensado, encontrar um caminho para você fazer isso, para você colocar as coisas no devido lugar que você planejou. Às vezes, quando você quer garantir o sucesso do projeto, você precisa mais ainda. Você precisa repensar se aquilo que você planejou vai dar 100% certo, está no caminho correto. Porque, às vezes, ao longo do tempo, você descobre que aquilo que você tinha pensado lá atrás, que ia ser ótimo, excelente, você fala, isso não funciona e eu preciso parar com isso, mudar para uma outra possibilidade. Então, assim, garantir sucesso de um projeto está ligado inteiramente a controlar aquilo que você planejou, aquilo que você escreveu. Qual é a justificativa disso? O que você quer isso? Eu quero fazer disso. Então, aonde eu possa ter a certeza de que aquilo que eu pensei está sendo executado da forma que eu pensei. Então, como eu vou fazer para medir isso? Então, talvez os dois caminhos que eu penso no sucesso é isso: controlar o que está sendo feito a partir daquilo que está sendo planejado. Certo, o nosso amigo Ricardo, espero que tenha sido esclarecido, então, a sua dúvida, né? Sua pergunta. Não sei se o Josias teria alguma coisa a acrescer ou se o professor foi claro na sua resposta. Sim, o professor foi claro, foi muito claro, muito mesmo, porque, como eu disse no início, que a gestão do projeto é algo muito vasto, né? Que nunca vamos acabar com os temas, porque antes de responder a essa pergunta, com a experiência que nós já temos em termos de alguns projetos, é preciso cumprir com alguns pressupostos. Pressupostos estes que o professor foi narrando aqui muito bem e que, de uma forma, vou tentar só dar uma contribuição no que o professor disse. É uma coisa muito importante que você precisa ver todo o projeto. O que significa todo o projeto? É as fases do projeto. Por que as pessoas falham? É uma experiência que eu tive de uma interação que eu tenho com algumas pessoas fora de Angola e mesmo cá em Angola. Eu trabalho com startups e jovens e eu vejo que a chance de pessoas terem sucesso às vezes seria maior se ele tivesse esta análise que o professor disse, ter o projeto, uma ideia do projeto inteiro e para poder minimizar os riscos, porque os riscos, quando forem antecipados, logo, pode até ocorrer problemas, mas o impacto deles é reduzido, porque eles já foram cautelados dentro do projeto. Mas dando uma resposta direta, assim, não existe, mas tem alguns elementos que é preciso ter realmente em conta, que é a definição do objetivo, como o professor disse lá anteriormente, o que é um projeto, a pessoa precisa ter essa noção. O que eu quero fazer? Eu tenho quantos cérebros na minha cabeça? Eu só tenho um cérebro. Então, a pessoa deve definir um objetivo do que ele pretende realmente fazer e depois vai seguir a segunda fase que o professor disse, que é o planejamento. É a fase muito crucial também para evitar certos desvios. Agora, o que acontece no nosso mercado? Muitas empresas, muitas startups, muitos administradores cometemos o erro de sair logo executar. Saindo executar, quando nós vamos logo, olha, eu tive uma ideia, e a pessoa vai fazendo, logo ele tem mais chances de falhar. Mas se ele parar e pensar, dizer, eu quero realmente realizar um show. Então, primeiramente, ele definiu. O que ele definiu? É um show. Então, a festa que ele quer dar um show, e depois vai a segunda fase, planejamento. E esse planejamento também pode ser repartido em vários pequenos pedaços. Ele vai pensar e ele vai ver. No planejamento, eu tenho pré-evento, no evento e pós-evento. Dentro desses elementos, todo consiste em eliminar os riscos dentro desses elementos, que é muito importante ter a noção do que a pessoa tiver a fazer. Logo, na definição do projeto, ele tem um escopo, ele consegue definir o que ele precisa.
é porque se consegue definir o que ele quer. E depois ele sabe, o que eu defini vai me levar quanto tempo? Nesse tempo ele tem duração, calendarização, sequências, cronograma, elementos que podem lhe ajudar. Como reduzir realmente alguns riscos antes de tudo começar? Isso começa a obter o sucesso inicial, começa da forma do pensamento da própria pessoa que faz o projeto. Porque se ele tem noção do que vai acontecer ou do que ele quer fazer, dos passos que ele tem para dar dentro da gestão, eu estou aqui a dizer dentro da gestão, então ele já tem uma ideia que ele precisa de custos, que é o escopo mais o tempo, e mais os recursos que ele vai aplicar, isso vai lhe dar realmente um custo, e depois ele vai avançando. Depois do planejamento, ele tem a execução, a terceira fase, depois vai monitoramento, e depois ele vai seguir todo o processo. Agora, se ele pensar em tudo isso antes de realizar o evento, aí sim ele pode ter, maximamente podemos dizer, de 60% de chance para o sucesso do seu projeto. Isso não é um cálculo absoluto, não. Mas realmente isso minimiza o impacto do fracasso, porque quem sai correndo fazer e quem para pensar são pessoas estritamente diferentes. Exato. Obrigado aí pela contribuição ao Josias, e pedir perdão aí aos nossos espectadores, devido a algumas interferências, né, que tem aí, e às vezes um dos convidados sai ou alguma fala não conseguiu ser ouvida, mas dizer que ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo nós contamos com fatores, né? Internet, às vezes o aparelho travou um pouquinho, então são coisas que devem ser compreendidas, né? São fatores esses que influenciam aí na qualidade de uma boa apresentação, de uma boa live. Para você que chegou agora, nós estamos tratando de gestão de projetos. Fique ligado aí conosco que você ainda vai aprender muito mais. Deixe a sua pergunta aqui no campo de mensagem aqui, seja pelo YouTube, pelo Facebook. Aproveite para seguir a nossa página do Facebook, o nosso canal do YouTube, que ainda vem muita novidade por aí. Durante a semana nós temos ainda outras lives. Curta, compartilhe com as pessoas, porque esses são temas relevantes, temas que agregam e que realmente vale a pena ser investido. Invista o seu tempo, né, que vai valer muito a pena. Agora quero falar sobre abertura de projetos. Abertura de projeto. Professor, será que essa conversa, essa ideia que se passou no início do que é um projeto, né, o que é uma gestão de projeto, né, isso já dá mais ou menos a entender sobre como funciona a abertura do projeto? A abertura do projeto, claro que sim, a gente já colocou de maneira bem simplificada a questão da relação entre a ideia e o projeto, e agora a gestão, a administração dele para que ele aconteça. Já tivemos uma pergunta que foi muito apropriada sobre o que eu faço para garantir o sucesso. E aí nós falamos da dificuldade que existe para você garantir a execução desse projeto, mas pensar em você não ter muitos problemas na hora de administrá-lo. Quando você fala de abertura de projeto, o que você está falando são o seguinte, são etapas que você tem administrativa para que você comece a conceber esse projeto, comece a realizar esse projeto. Então, a abertura do projeto envolve, por exemplo, a você criar na sua linha do tempo um período, por exemplo, que você vai desenvolver aquele projeto. Então, vamos pensar que é um projeto de software, é um programa de computador que você vai realizar, e aí quando você identificou aquele programa que precisa ser realizado, você conversou com o seu cliente, e o cliente falou, olha, eu preciso que esse software seja produzido em 6 meses. Então, o primeiro passo, a abertura do projeto, precisa estar estipulada para que tudo que você tem idealizado, pensado, você consiga colocar num planejamento para que aconteça 6 meses. Existem questões aqui no Brasil que os projetos eles são submetidos a
à ordem federal, ao governo federal do Brasil. E uma dos quesitos é que você cumpra o prazo que foi pré-determinado. Então, assim, às vezes, a primeira estrutura que você vai pensar é em planejar dentro daquele escopo de tempo. Então, esse planejamento dentro do escopo de tempo, ele tem alguns papéis, e dentro desses papéis existem técnicas para você fazer essa abertura, e essa projeção que eu falei dentro do tempo, de 6 meses, por exemplo, que eu estou dando aqui, você cria o que a gente chama de EAP do projeto. O que é essa EAP do projeto? Ela é uma estrutura analítica do projeto. Como é que funciona isso? Simples. Eu tenho o primeiro dia do projeto e eu tenho aquele último dia dos 6 meses do projeto. O que eu vou fazer do primeiro até o último dia? Como eu vou conduzir a confecção daquele software, né, que eu falei, do primeiro ao último dia? Tem uma etapa de entrevistas com o cliente. Vencemos essa etapa, agora nós vamos pensar nas telas. Pensou nas telas, nós já temos como fazer os bancos de dados. Temos os bancos de dados para fazer a programação. Então, dividir essas etapas durante aquele período, incluindo todas as fases, o teste que precisa ser feito antes de ser entregue, as análises que precisam ser feitas. Então, a abertura do projeto é a evidência desse planejamento. Então, a escrituração, a formalização de como, dentro do tempo desse projeto, você vai fazer. Dentro dessa estrutura analítica do projeto, dentro dessa EAP, você consegue, então, identificar, por exemplo, se o que você pensou, o que você planejou, pode ser cumprido, por exemplo, dentro daquele prazo. Porque o que pode acontecer muitas vezes é que você tem um planejamento de escopo muito grande, né? E aí aquele período é pouco. Uma das coisas que a gestão do projeto permite é você identificar, por exemplo, se o tempo que é dado para você executar aquele projeto é o tempo necessário para você fazer. Às vezes você vai precisar de muito mais tempo, ou até mesmo você pode encurtar o prazo. Por isso que é importante ter essa estrutura analítica para você conduzir a etapa do projeto. Agora, o professor aí, o professor Melo, falou de softwares, né? Falou de softwares. Na gestão de projeto, existem alguns softwares que se utiliza geralmente. Eu queria que o professor falasse um pouquinho mais dos softwares que são utilizados, né? Ou pode começar pelo Josias, o Josias pode falar aí de como é que funciona a utilização dos softwares na gestão de projetos. Acho que tem uma falha aí. O professor, então, pode falar sobre... Falando sobre software, a gente precisa entender que software, ou os programas, ou os aplicativos, como as pessoas elas queiram chamar, né? Porque, assim, para a gente que é um pouquinho mais velho em relação à galera que está chegando agora, né? A gente sempre usava a palavra software ligada diretamente à programação de computadores, né? Hoje essa palavra ela tem outros sentidos, né? Ela não necessariamente feita por uma equipe que a gente conheça, por um produto que a gente conheça. Mas isso aí é tempo para um outro momento. O software que a gente fala sobre gestão de projetos, a utilização deles é bem parecida. O escopo desse software é trabalhar com aquela estrutura analítica que eu falei para vocês antes, aquela EAP, onde você dá do primeiro dia até o último dia o que tem que acontecer. É como se fosse uma planilha de planos de tempos e serviços, né, e trabalhos que vão acontecer. A maioria dos softwares, elas dimensionam para isso. Sem fazer propaganda, mas um dos softwares mais usados aqui no Brasil, ele está no pacote da Microsoft, que é o Software Project, que faz isso e permite que você controle, então, as atividades dentro daquele sistema que eu falei aqui antes, para garantir a qualidade de você poder analisar o que está sendo feito, para que você possa, por exemplo, se tiver necessidade, reformular as ações do seu projeto. O Project faz isso. Também tem softwares que são mais específicos e aprofundam mais um pouquinho. Um deles é o Primavera. Ele também
se dedica à gestão de projetos. Ele faz isso com um pouquinho mais de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais aprofundada, mas ele também faz isso. Mas nós temos outros modelos de softwares que são específicos para modelos de gestão. Então, por exemplo, na área de construção civil, existem softwares que executam esse papel. Um deles é o BitGo, que é um software de planejamento 4D. Qual é a função desse software? Ele é usado na construção, na área de construção e na área de desenvolvimento de projetos ligados à construção. E quando eu falo para construção, pode ser construção civil, pode ser elétrica, pode ser metal mecânica, pode ser nessas áreas do planejamento. E ele consegue fazer com que você consiga enxergar o que está sendo desenvolvido ali no canteiro de obra em 4D, que envolve a questão do tempo e envolve a questão da tridimensão, né, de você conseguir enxergar o espaço do que está sendo feito. Então, assim, é um projeto novo aqui no Brasil, mas que já tem sido utilizado por algumas empresas e tem sido de grande valia no sentido de você garantir, por exemplo, que você consiga fazer os projetos num tempo hábil ou até mesmo diminuir o tempo e reduzir custo. Esse software é um software que vai, no nosso ponto de vista, vai fazer muita diferença aí para quem aplica nesse sentido. Josias tem alguma coisa a acrescentar sobre o software usado na gestão de projetos? Ok, como o professor já avançou, tem vários softwares ao nível mundial que lidam com a gestão de projetos, outros online e outros offline, que principalmente, de uma forma agregadora para contribuir, são sistemas ERP. Sistemas ERP, que um deles, que nós também já existe cá em Angola, que aqui também utilizamos, XD Software, que ele é de gestão comercial, mas dentro desse software tem um módulo que ajuda a acompanhar os projetos, as tarefas, as prioridades, as datas, até o gráfico de Gantt, porque o gráfico é muito importante, porque é a linha do tempo que a gente falou anteriormente. Temos aqui em Angola já também o software de gestão XD, que é certificado pela AGT, Administração Geral Tributária de Angola, que ele é um software de gestão comercial. Esse é o que eu uso e eu conheço, que é um software de gestão comercial, mas dentro da gestão comercial, você tem a parte de você administrar os teus projetos. Você consegue perceber. Você está a gerir o teu negócio, mas você pode fazer agendamento de algumas tarefas, uns objetivos que você pretende alcançar ao longo prazo, e ele vai te dar notificações diretamente. A XD Software faz isso. Além disso, temos também, como o professor disse, a Primavera. Primavera Angola também disponibiliza este software, que é o sistema ERP, que é o sistema ERP que trabalha interligado. E do outro também temos alguns outros sistemas online, que temos como fato de Trello. O Trello também é um site que você consegue administrar realmente os seus projetos, as ações, os objetivos, e logo quando passa o tempo, ele realmente vai fazer para se meter as coisas em atraso e permite filtrar. E temos vários softwares como Gira, como IPF, tem vários softwares que têm a metodologia Kanban. Então, o software, se vamos falar do software, é dizer às pessoas assim, não falar especificamente do nome do software, mas é da importância de um software dentro da gestão do projeto. Por quê? Hoje estamos a viver num mundo, um mundo VUCA, que é um mundo com muita volatilidade de tempo e informação. Então, se se viver com esta pressão toda, aquela metodologia de escrever no papelinho e no caderno, a gente esquece. Então, a gente precisa desse recurso, que é o software, que eu estou a dar aqui o exemplo, é para quê? É para nos ajudar a administrar ou a fazer uma melhor gestão de nossa linha do tempo, porque hoje temos um problema interessante, que vamos agendando muita coisa e a nossa mente já não consegue lembrar ou absorver tudo que a gente quer fazer, mesmo se for escrito em um caderno, numa coisa. Então, o que precisa se falar do software, que, como o exemplo da XD, o que a XD faz é o quê? Ele te dá uma imagem visual do que você pretende alcançar.
Logo, cada manhã, quando você abre, entra na parte do projeto, você tem uma imagem visual, porque tudo que nós conseguimos ver é realizável, né? Isso já é outra parte de outros conhecimentos, que é o coaching, que fala de outras matérias, mas tudo que nós conseguimos ver, em termos conceptual, é como se fosse um lembrete automático. E ele dá os gráficos, te mostra até que nível, em percentagem, que você já conseguiu fazer. Então, isto é muito importante mesmo o software é muito importante na administração atual dos projetos, porque sem um software hoje, nós podemos fazer muita coisa e perder tempo. Ele nos ajuda a automatizar alguns processos de gestão de projetos. A importância do software é mesmo isso. Exato. E dizer também, né, que hoje em dia, em todas as áreas, a tendência é existirem ferramentas que facilitem o trabalho, né? Para uma secretária, por exemplo, antes tinha aí o caderninho, né, a agendinha, que colocava lá tudo que o chefe ou o patrão está ali, que tem que fazer durante a semana, e assim vai. Então, dentro de cada área, existem ferramentas que vão surgindo para facilitar, né, a execução com mais facilidade, mais agilidade, né, e sempre procurando a melhor qualidade possível. Então, dentro da gestão, acreditamos aqui, como os nossos convidados acabaram explicando, né, existem essas ferramentas que são os softwares que são utilizados para uma melhor execução do projeto. Temos uma pergunta do nosso amigo Isaac Augusto, né, que perfil pode ser atribuído a um gestor de projeto? E que ferramenta podemos usar para avaliar um projeto se realmente dará certo ou não? Acredito que os nossos convidados implicitamente tenham respondido a esta pergunta, dizendo aqui o nome de diversos softwares que são utilizados dentro da gestão. E aproveitar também já a dizer ao Isaac Augusto, nosso amigo, que uma das ferramentas, um dos softwares que foi dito aqui, né, pelos nossos convidados, pelo Josias em especial, que é o XD, né, o software de gestão XD. As organizações ela disponibiliza esse software, e é um software com qualidade e que te permitirá visualizar o projeto num todo, né? Como se falou, quando vai se apontando, é fácil a pessoa se perder. Então, esse software, ele te dá uma imagem de tudo, desde o princípio, de quando você começou, desde a abertura do projeto, até o momento em que você se encontra e aonde você quer galgar, até onde você quer chegar. Então, esse software te permite visualizar, né, se dará certo ou não. Já aqui a tua resposta aqui, não sei se foi claro. Então, eu só quero vou reforçar uma coisa como utilizador, né? Eu sou sim, utilizador de software, não sou o programador, né? Como utilizador e também como convidado aqui falar da gestão do projeto, só para a professora aí não ficar mexido e dizer que esse software saiu de onde, porque não existe nenhum software que te ajuda a você saber se o projeto vai dar certo ou não. A questão fundamental, é por isso que eu gosto de coaching. Coaching é bonito, porque apesar que a organização já vende coaching, e é muito bonito. Exato. Ele nos diz que primeiro é o mindset, a mentalidade do empreendedor. Porque você pode ter o celular. Se você não saber usar, fazer bem os inputs, até além do software, tem também o Microsoft Office, também disponibiliza MS Project. Então, existem vários. Mas você deve saber utilizar mediante o que é que você quer. Primeiro, por isso que eu sempre defendi que a nossa mudança primeiro é mental, mindset. Onde está a nossa mente? Como que nós fazemos os inputs? Aquilo só nos ajuda a administrar. É como se fosse 1 mais 1, ele é a calculadora. Só vai te dar 2. Ele só vai te dar 2. Ele está programado a fazer a estatística de todos os indicadores que você vai introduzir. Mas dizer assim, ó, Primavera, XD, Trello, logo quando eu introduzi lá meus projetos, ele já me mostra se vai dar certo ou não vai dar certo. Não é isso.
Estamos a falar em gestão do projeto. Consiste em administrar, consiste em conduzir. Como vou conduzir o meu projeto? O fator do sucesso do projeto é o que o professor disse, a previsualização de tudo que pode ocorrer. Isso é analisar os indicadores internos, como gestor, o promotor, que na fase da abertura, apesar que a minha rede esteve um pouco errado, e é muito importante o que o professor disse lá na fase da abertura, que um projeto deve ter um gerente, deve ter um responsável, que um projeto deve ter esses elementos todos que o professor disse na abertura, também fazem parte do sucesso. Mas dizer software que dá resultado introduzindo os dados, esse software não existe. Mas os softwares que existem é para a administração, a automação das nossas decisões. E ele vai fazer o gráfico, mostrar o que está atrasado, porque você planejou. Acho que é uma coisa que é arrebatar. Ricardo, ainda tem uma situação na pergunta do Isaac, que ele fala do gestor do projeto. Eu não me lembro porque passou rápido aí a pergunta, mas ele pergunta sobre o gestor do projeto, não pergunta? Que perfil pode ser atribuído a um gestor de projetos? Pois é. Olha, Isaac, sua pergunta é extremamente pertinente, tá? Vou tentar dar uma pincelada aqui, é muita coisa, mas vou tentar pincelar assim com algumas frases aqui para você entender. Primeira característica é o seguinte: as pessoas acham que o gestor de um projeto ele tem que ser especialista na área daquele projeto. O projeto é para a construção de um software. É um programa que vai ser desenvolvido. Então, tem que ser alguém que tenha conhecimento sobre programação. Tem que ser um analista de sistemas, com muita experiência, etc. Ele vai ser feito na área de metal mecânica. Então, o cara tem que conhecer bastante da área de metalurgia para ser gestor desse projeto. Ou vai ser na área de construção civil. Ele tem que ser um engenheiro, ele tem que ser um técnico da área. Na verdade, o perfil do gestor de projeto não necessariamente precisa ser um especialista naquilo que o projeto vai tratar. O que ele tem que ter? O perfil é alguém que saiba administrar dentro daquele planejamento que a gente já falou aqui, dentro daquela organização de tempos e serviços, daquela estrutura analítica, né, do projeto, o que está acontecendo e como isso vai acontecer. O papel principal dessa pessoa não é conhecer aprofundadamente, se o projeto, por exemplo, é na área médica, conhecer, por exemplo, de um recurso específico da saúde. Ele não necessariamente precisa ser médico. O que ele precisa ter? Ele precisa ter características administrativas que ele vai trabalhar as equipes em partes, tá certo? E aí, para que ele possa alcançar o sucesso que ele quer, conduzir essas equipes para que possam chegar lá. Claro que se você tem alguém no seu projeto, se o gestor do projeto, ele tem uma experiência sobre aquilo que ele está gerenciando, que ele está gestando, é muito mais fácil. Mas isso não necessariamente é um atributo do gestor. Então, assim, as pessoas pensam assim, não, porque esse projeto é um projeto de software, só analista de sistema pode tomar conta. Não, às vezes pode ser um contabilista, que é quem está demandando a ideia. Ou às vezes pode ser um administrador, porque o administrador ele tem o perfil de entender qual é a necessidade do negócio do cliente. Mas pode ser um analista de sistema também, que tendo alguém ao lado dele que conheça dessas necessidades, vai ajudar a conduzir. Então, essa questão dos atributos, é importante que a pessoa se prepare para conhecer de projeto e para controlar o projeto, entender o controle. A gente não vai dar uma aula aqui de gestão, mas a gente está falando aqui sobre assuntos, mas é importante entender que existem técnicas desenvolvidas e registradas para que isso aconteça. E sobre ferramenta, né, um dos grandes X, uma das grandes potencialidades de você usar uma ferramenta, usar um software, é isso. É você antecipar os problemas. Às vezes o problema é tão grande, é crônico, que você vai falar, olha, não dá para fazer isso agora, nesse momento. Existe a possibilidade de fazer, mas, por exemplo, eu não tenho os recursos para fazer isso. Só para você entender com bastante clareza, eu vou dar um exemplo. Os caras queriam construir uma determinada ponte de um espaço para outro.
pontes, elas são feitas dentro da terra e da água. E aí eles precisavam de um recurso para profundidade da água. E eles não tinham esse recurso lá, para como chegar, para fazer a fundação dessa ponte numa profundidade X. Eles não tinham esse recurso. Então, entenderam que aquela ponte não poderia ser desenvolvida naquele momento por causa do recurso. A gestão do projeto, ele te dá essa facilidade de entender quais são os recursos que eu preciso para eu conduzir e ter certeza que esse projeto vai chegar no final. Se não acontece, igual acontece em muitas obras aqui no Brasil, a obra ela começa, as obras públicas, na maioria das vezes, e elas param pela metade. Ou param até próximo do final. Por quê? Porque não se pensou em algum recurso que era necessário e não se promoveu para se ter esse recurso. O software, esse que nós falamos aqui, eles têm essa potencialidade para a gente poder enxergar um pouquinho mais à frente e dizer, olha, o projeto é bom, ele é viável, mas ele não pode acontecer agora porque eu não tenho determinado recurso. Por exemplo. Exato. Sobre planejamento, então, como é que nós podemos planejar, já que falamos sobre ferramentas, como é que nós podemos nos planejar antes de começarmos um projeto? Pode ser o Josias? Ok. Planejamento, antes de começarmos um projeto, para mim, eu diria que a resposta é mesmo essa. O planejamento é uma das funções da gestão antes da própria execução, né? Que aprendemos as funções da gestão e realmente temos a parte inicial, que temos que ter este objetivo inicial que nós temos que ter, e dentro do planejamento ele tem alguns elementos muito fundamentais que nós temos que levar em conta, que levamos já em conta a justificativa, o porquê do negócio, e aí nós elaboramos o nosso escopo, por exemplo, extraímos o máximo do que nós pretendemos fazer. E aí criamos a nossa abertura, né? A nossa abertura, que definimos na abertura quem vai ser o gestor do projeto, e também quem poderá ser realmente, qual é os prazos específicos de entrega do projeto, quanto tempo isto vai poder levar, porque falar de planejamento é falar de uma matéria muito abrangente. E vamos também definir as dependências entre as atividades, quais são as ações que eu tenho que fazer primeiro e depois. Por exemplo, vou construir uma casa, não vou dizer que eu vou meter primeiro o teto, depois eu vou fazer o colchão, ou vou fazer primeiro, vou meter primeiro o teto, depois vou construir a casa, por exemplo. E também determinar o recurso humano, pessoal, que vai trabalhar dentro do próprio projeto. Dentro do planejamento, esses pontos é muito importante. Estimar também o recurso material que é preciso para poder ter o projeto feito, estimar também os tempos, que é o prazo, o princípio de grande valor dentro do planejamento. É como o professor disse, que ele é um recurso, mas ele não é dinheiro. Entendendo a função dos recursos, não é meter dinheiro ainda em mente, mas o recurso do tempo é muito fundamental, porque estamos a falar do projeto, não estamos a falar de questões de construção civil. Estamos a dizer, pode ser uma tarefa. Então, só podemos chamar projeto quando é algo temporário, único, que tem um tempo e que vai produzir um resultado único. Então, é preciso ter em mente o tempo e também definir qual é a qualidade de entrega desse projeto, são os pontos que deve-se levar em conta ao fazer realmente o planejamento. E também inserir a cronograma, ou a cronologia, que é a linha do tempo dentro desses dados que a gente vai definir dentro do nosso planejamento, ele é de extrema importância. Então, em resumo, o planejamento é a fase. Estamos aí deu uma travadinha na hora do resumo. Na hora do resumo, todo mundo gostando, na hora do resumo dá uma parada. Isso é incrível, mas vamos lá, podemos avançar. Na hora do resumo.
É, é verdade. Mas Então, vamos parou lá. na hora que você ia falar do resumo, o Josias. Que a gente parou. Exatamente, mas vamos, a gente consegue, a gente tem uma superação. Vai Ok, lá. exato. Então, da ação, epa, acho que essa falha já está a ser constante. É a fase da previsualização, é a fase crucial que muitos de nós saltamos até nos objetivos das nossas próprias vidas. Eu quero ir para o Brasil, mas eu vou saltar. Não quero saber quanto é que está a passagem e vou logo só para comprar. Então, é a fase crucial, o planejamento é a previsualização que nós conseguimos olhar antes do evento, num evento e pós-evento. E aí é o que o professor disse, que temos que ter noção, o maior problema que nós temos nos projetos são os riscos. Os riscos, Exato, há riscos exato. crônicos. Esses riscos não foram ativados, é difícil. Exato. Falando de riscos, temos aqui uma questão pertinente aqui, né? O que deve ser gerenciado, então, dentro de um projeto de gestão? O que é gerenciado? O professor pode comentar? Quando a gente fala em gestão de risco, a gente tem que entender uma dinâmica entre o que são premissas e o que são, de verdade, riscos, né? Vamos pensar aqui, para ilustrar, para ficar bem claro isso, vamos dizer que a gente vai foi convidado para fazer um evento, para gestão de um projeto de evento. Esse evento é um casamento. E esse casamento vai ser ao ar livre, ele não vai ser num cerimonial, não vai ser num espaço fechado. Então, nós que estamos planejando aqui, e a gente estava falando de planejamento agora, a gente está querendo correr menos risco. E qual é um risco que pode acontecer se a gente fizer uma festa num espaço aberto? Responda. Existem N fatores com questão a clima. Chuva, não é isso? Todo mundo não quer ir para a festa tomar chuva. Concorda comigo? Exato. Todo mundo quer ir lá tomar a sua bebida, comer a sua comida, mas não quer tomar chuva. Então a premissa eu preciso garantir a segurança das pessoas ali com respeito a não se molharem por conta da chuva. Então, essa premissa de eu não querer ter naquele dia o risco de estar todo mundo molhado na chuva da minha festa, me gera uma demanda de dizer o seguinte: olha, o que eu vou fazer para não correr o risco de, caso chover naquele dia, o meu casamento ficar molhado? Então, assim, o gerenciamento de risco, ele é uma análise de verdade de pontos que são fundamentais dentro do escopo do meu projeto que eu não posso, de jeito nenhum, abrir mão. Então, por exemplo, nesse caso do casamento, a gente vai pensar, olha, a gente vai colocar uma tenda ali em cima daquele espaço, ou vamos botar uma cobertura ali que pode ser uma lona, um pano, alguma coisa, para não deixar molhar. Então, assim, gerenciar risco é dizer o que é que eu tenho que garantir de necessário para que o meu projeto possa ser satisfeito. Nesse caso que eu estou falando, por exemplo, não estou falando num projeto de construção. Uma obra pode ter várias análises de risco, desde o risco da segurança dos trabalhadores até depois dos usuários daquela obra. Eu estou falando aqui de um projeto de um casamento, onde a gente quer garantir, por exemplo, que as pessoas não se molhem naquela chuva. Então, as premissas que foram criadas vão demonstrar exatamente aquilo que não deve ser deixado de fora do projeto. Na verdade, a gestão de risco do projeto está ligada diretamente ao planejamento do projeto. E aí a gente estava falando aqui, falou muito bem sobre planejamento, mas planejamento é o seguinte: são as garantias que eu penso que devem existir para que eu possa garantir que aquele projeto vá funcionar até o final, que ele seja executado até o final. Então, planejar, de verdade, é isso. É enxergar ali, colocar no papel aquilo que eu tenho certeza que não pode faltar para aquele projeto deixar de acontecer. Agora, temos uma pergunta aqui do nosso amigo Braulio Lemos.
que pode ser para qualquer um dos convidados, que é nesses projetos, eu consigo montar um EAP para pessoas do campo, como agricultura? Consegue. Consegue sim, consegue sim. Eu falei aqui da gestão, por exemplo, de uma festa, de casamento, mas você consegue fazer gestão de projetos em diversas áreas. Eu falei, o Brasil é um país agrícola, né, na sua plenitude. A gente aqui, as commodities, o milho, a soja, a carne de boi são o que é vendido exportado com maior plenitude e o que dá mais recursos para a gente, por exemplo, no Brasil. Muito mais até do que tecnologia, por que pareça. Então, assim, a gente consegue se ingerir projetos na área de agricultura e existem softwares específicos para gestão de projetos na área de agricultura. Quando a gente falou lá atrás dos softwares, a gente falou de Primavera, né? A gente falou de Project, que são softwares assim que eles fazem o que a gente chama aqui no Brasil de clínica geral. O clínico geral do Brasil é aquele médico que faz tudo. Ele olha o olho, olha o nariz, olha o ouvido, olha a boca, olha o coração, mede a pressão, é o que a gente chama de clínica geral. Então, o software de clínica geral, de gestão de projetos, são esses que a gente falou aqui, Primavera, Project. Mas existem software específico para gestão em processos agrícolas e processos do campo, sim. Professor, quando já estamos a fazer o projeto, já estamos em alguma fase avançada e nos deparamos que o projeto ele não está correndo, né, conforme o planejado, o que é que deve ser feito? A gente já falou sobre isso. Qual é a grande vantagem de você, por exemplo, ter um recurso que você consiga enxergar à frente, por exemplo, no software? Então, é assim, você vai ter que parar e analisar. Existem metodologias, hoje em dia, aplicáveis para que você faça isso com mais facilidade. O que a gente tem, por exemplo, como Scrum, que é uma metodologia ágil, depois vocês pesquisem sobre o tema, ela faz, uma das potencialidades dessa metodologia é permitir, durante o acompanhamento do processo, fases que podem ser identificadas como falhas e corrigir essas falhas, encontrar a solução para essas falhas antes que chegue no final. Todo mundo aqui já viu falar de qualidade total, o CTQ, né, qualidade total de controle. Também já ouviu falar o Kanban japonês, né? Tem um outro Toyota que eu estou tentando lembrar o nome aqui, esqueci, mas são métodos de você garantir que um projeto chegue até o final com qualidade. O que eu estou falando é que existem práticas que podem ser tomadas para que você analise isso. E isso deve ser o papel, hoje em dia, de um bom gestor de projeto. Saber analisar como é que está o tempo, como é que está o andamento, se aquilo dali está acontecendo dentro do previsto, e se caso não esteja acontecendo dentro do previsto, ou tem algum tipo de falha, poder rapidamente corrigir, né? O gestor de projetos, eu chamo que é o timoneiro do navio, né? É o cara que fica lá no leme, lá, e se ele vê que está perdendo o controle, ele ajusta o leme para voltar ali para onde que é o sentido que o navio deve chegar. Esse é o papel. Exato. Josias, então, pode dar uma pinceladazinha aí sobre a manutenção e o controle? Essa pergunta é muito pertinente porque a pergunta que estava aí da Zequimoena é muito importante, porque que eu sempre tenho dito assim, existem fatores ou variáveis incontroláveis. Por exemplo, estamos a falar em terremotos, né? Queria montar uma escola num determinado lugar e, de repente, houve terremoto. Estragou quase todo o aspecto físico que o espaço tinha de grande valência e os indicadores do projeto devem mudar. Vamos dar um fato real. Todos nós tínhamos planos. Então, o que é que ocorreu? Houve coronavírus. O mundo parou. Todo mundo que entregava as coisas presenciais, tivemos a
a famosa frase que reinou no mundo, o novo normal. Este novo normal nos trouxe em quê? É a fase que nos trouxe em pensar, em parar e dizer, ó, a vida não acabou. Então, enquanto estamos vivos, todo mundo foi para o digital. Agora vamos entregar as formações, live, todo mundo foi para híbrido. Então, eu digo assim, na vida, num projeto, como administrador e fundador de quase média de 5 projetos e a funcionário, um administrador do projeto deve ter a capacidade de resiliência, de se reinventar. É por isso que, numa das funções, dentro da gestão do projeto, depois do planejamento, vem a execução. E na fase da execução temos a monitorização e o controle. Porque nós já definimos qual vai ser o padrão de saída da nossa qualidade, que o professor aqui bem disse. E no meu ponto de vista, eu acho isso tão importante que a gente tem que parar, porque os tempos mudam. E, principalmente, como estamos a viver ultimamente, as coisas estão voláteis. Então, um gestor, um planejamento, atualmente, deixou de ser aquele do papel. Fez-se uma vez, já na folha, no software, e parou. Não. Agora, as coisas já são levadas ao médio e longo prazo. O planejamento deve acompanhar novas realidades, novas políticas fiscais, novos benefícios. São elementos que, possivelmente, podem fazer também o fracasso de um projeto. Mas como se levantar é parar. Com o que você já fez, eu como se diz, quem tem o meio caminho andado do que recomeçar, quem tem o meio caminho andado, realmente ele já pode reinventar. É começar onde está, fazer o que pode e usar o que tem. Eu sempre digo assim, já passei em muitas tempestades, essa experiência, falo isso pela experiência, tempestades grandes, mas sempre a resiliência parar e dizer, se eu conseguir pensar até aqui, eu vou conseguir ver uma saída que me consegue levar a qualquer lugar. Não dizer de uma forma absoluta, mas quando a pessoa não planeja, ele não pode dizer que o planejamento falhou. Não pode dizer que a ideia que ele tinha lá falhou. É que as pessoas não seguem esses conhecimentos que nós estamos aqui a transmitir e vão diretamente realizar. E depois vai dizer que não, o que eu planeei falhou. Não, o teu projeto não estava escrito. O teu projeto não levou os elementos, ou podemos dizer fatores internos e externos, que poderiam fazer o sucesso e insucesso. Como se fosse uma análise SWOT. Podia fazer o sucesso e insucesso. E esses fatores, eles mudam, não são constantes. Então, eu digo sempre, pela experiência, a resiliência e a adaptabilidade é uma das competências, ou uma das características muito importantes para este fato. Esta é a minha opinião. Exato. Como o tempo já nos é escasso, né, só para dar de forma breve, uma pincelada aqui, eu vou pedir que falem um pouquinho, então, da importância da gestão de projetos. Por que é importante uma gestão de projetos? De forma breve e sucinta, gostaria que explicassem aos nossos espectadores. Nós começamos, para falar da importância, nós já falamos dela durante todo o momento da live, né? Mas, assim, quando a gente fala de importância de gestão de projetos, a gente está ligado diretamente ao que a gente vai entregar, ao que a gente quer entregar lá para o nosso cliente, né? Para quem está pagando ou está demandando aquele projeto. Nesse sentido, a gestão do projeto, ou seja, a administração desse projeto, como ele vai andar, como é que ele vai acontecer, as mudanças que vão acontecer durante o tempo, as intempéries que pode acontecer, nós estamos falando agora da pandemia, essas coisas que podem ser, as coisas que podem ser previstas, elas vão ser analisadas, planejadas e encontrada solução para elas. Aquelas que não podem ser previstas, elas vão ter que ser lidadas dentro daquele espaço de tempo ali da situação que aconteceu. E a importância dela é a seguinte, é dizer que a gente vai poder, no final, entregar aquilo que a gente combinou, se a gente está desenvolvendo, ou que que o proprietário daquele projeto, o pagador daquele projeto, a pessoa que demandou aquele projeto, vai ter aquilo de verdade que foi prometido para ela lá no início do projeto. Então, a importância da gestão é enorme, né?
sem gestão de projetos, o risco de dar errado, com todos esses problemas que nós falamos aqui, pandemia, intempérie do tempo, mau planejamento ou esquecimento durante o tempo do projeto, assim, se tem 99% de chance de dar errado, pode apostar que vai dar errado se você não planejar e se você não tiver a gestão do projeto. Exato. Aos nossos convidados, tem alguma dica que queiram dar para quem quer está a pensar em fazer, porque tivemos muitas perguntas aqui sobre gestão de projetos. Tem alguma dica para essas pessoas? Bom, a dica é o seguinte: especialização. Voltar para a escola, para quem já é administrador, contador, analista de sistemas. Essa especialização, aqui no Brasil, a gente chama de pós-graduação, não sei se vocês chamam da mesma maneira, aí nos lugares onde estão nos ouvindo, né? Então, uma pós-graduação em gestão de projetos, se você já entendeu a importância disso, pode abrir ainda mais a sua capacidade de entender com mais detalhes, vamos dizer assim, as ferramentas que são utilizadas para você controlar a equipe que vai fazer. A gente falou pouco disso, mas uma das questões das pós-graduações de gestão, elas trabalham muito isso, né? Porque o grande problema dos projetos não são de verdade os materiais, né? Não é o aço que vai ser usado para construir a ponte, né? Mas são as pessoas que estão ali precisando ser coordenadas para construir a ponte. Eu não sei se as pessoas já sabem disso. O problema dos projetos são as pessoas, a maioria das vezes. Então, gerir as pessoas é o grande problema. Essas especializações, elas trabalham um pouco dessas competências, habilidades que as pessoas que vão gerir vão ter que ter. E mais do que isso, não deixar nunca de ter a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. Quando eu comecei a estudar gestão de projetos há mais ou menos uns 12 anos, já existia gestão de projetos, mas eu comecei a estudar uns 12 anos atrás. A gente não tinha 1/3 das práticas que a gente tem hoje. A gente discutia gestão de projetos dentro de uma disciplina da administração, né? E hoje a gente discute gestão de projetos numa faculdade inteira, num curso de especialização inteira. Então, assim, para a gente tratar disso, a minha dica a minha recomendação se você puder se especializar estudando, se você quiser se habilitar, é muito bom para isso. Ok, eu também tenho uma opinião, né, da parte da importância e algumas recomendações finais. Como o professor disse muito bem, é que é fundamental mesmo e é muito importante a gente trazer esse tema à tona, que é um tema tão fundamental nas nossas vidas, né? Porque todo mundo temos uma gestão, que é as nossas vidas. Quando nos acordamos de manhã, temos uma tarefa, vamos ao banheiro, é tarefa, ele tem um procedimento. Então, a gestão de qualquer tarefa ou projeto, ele precisa realmente ser gerenciado. E esse gerenciamento ajuda a reduzir os riscos, ou seja, fracassos, dentro dessas etapas envolvidas, que vai garantir que realmente haja efetividade do que você quer para fazer. Isto é, nas recomendações, a parte importante disto é que depois de estudar mais sobre o tema, vai entender a importância de cada passo, como o escopo, como o tempo, a qualidade, o custo, porque estamos a dizer, são alguns pontos intangíveis, mas que refletem como gerir os recursos disponíveis que nós temos. E é de extrema importância, como estamos a falar hoje, nas empresas, se fala hoje de POP, de procedimento operacional padrão, que uma pessoa chega numa empresa e ele já sabe, se meu departamento é este, ele tem uma declaração de posicionamento, ele sabe o que ele vai fazer. Então, também, se ele tem um projeto, ele tem um outro comprometimento dentro desses segmentos que já estamos a falar, que são tendências, questões ágeis, gestão ágil, ágil e várias metodologias que hoje o mundo já disponibiliza e o mundo vai crescer. Por exemplo, eu dou meu exemplo, eu sou contador e trabalho há 8 anos na contabilidade. Eu desenvolvi uma planilha de Excel
automatizado e faz todos os cálculos de contabilidade. Por quê? Eu me especializei. O princípio da especialização é um grande fator de sucesso do perfil do gestor mediante o tipo de projeto que ele deseja realmente fazer. Então, é muito importante. Quero ser jornalista, então a especialização tem um fator muito fundamental. Não é o diploma. Estamos a dizer em questão de conhecimento porque quem tem a maior visão, consegue ver o assunto como o seu todo, ele tem maior chance de prever os riscos. Quem não consegue ver o assunto no seu todo, ele vai adivinhando. Aqui tenho que meter um passo, aqui vou fazer isso, aqui vou fazer isso, que já é diferente. Que temos visto o estudo de viabilidade, esse estudo de viabilidade é feito como? Trabalhos investigativos na internet, planos de negócio, trabalho investigativo, pegou ali, pegou aí e fez. Aquilo é um caderno simples. Mas o especialista, ele analisa pontos e os riscos e coisas concretas, fatos. Ele analisa fatos. Então, a minha recomendação vai: você quer ser um bom condutor? Se especializa. Você quer ser um bom jornalista? Vai à especialização. Mas essa especialização aqui no nosso mercado de Angola, eu vou repetir, isso não quer dizer diploma da universidade, porque muita gente confunde isso. Vai à universidade, especialista XX, e depois não consegue fazer nada. Mas sim é conhecimento, competência, habilidade. Desenvolver esta parte de uma forma responsável no que você deseja alcançar. Como dizia o Nelson Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. Então, vamos treinar até conseguir. Então, muito obrigado. Exato. E como diz como o meu velho pai gosta de dizer para mim, filho, um bom profissional não se faz na carteira, né? Um bom profissional faz-se na prática, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre coloquei em mente, é o ensinamento do meu pai, né? Que vamos então correr atrás de conhecimento e de prática naquilo que nós desejamos nos especializar, assim como falaram os nossos grandes e queridos convidados aqui. Agradecer já a presença dos dois convidados aqui por aceitar o nosso convite de estar aqui. Eu tenho, antes de você terminar, eu não sei se já está conduzido para o final, parece que sim, eu tenho um presente para dar para o pessoal que ficou até o final da live, tá? Aí você me chama aí para eu poder dar o presente. Tá certo, tá certo. Então, para você que ficou até o final da live aqui, nós estamos controlando pelo nosso chat, né, do Facebook e do YouTube. Então, o professor tem um presentinho aí guardado para aqueles que ficaram até o final da live. Nós vamos controlar aqui, né? Então, não adianta, chegou agora. E se você chegou agora, ainda tem a oportunidade de ver a live na íntegra, porque ela fica salva lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de deixar aquele likezinho aí para fortalecer o canal e também seguir nas nossas redes sociais aí das organizações A, né? E agradecer desde já aqueles que ficaram até o final e dizer que caso queiram encontrar a programação das próximas lives, está passando aqui no rodapé o site das organizações A, que é organizaçõesa.ao/eventos. Aí você pode encontrar, né, aqui no rodapé, pode encontrar toda a programação completa das próximas lives, porque tem sido lives realmente boas e de bom conteúdo. Olha, continuam chegando aí mensagem, queremos agradecer a todos. E como o tempo já nos é escasso, queremos agradecer e dar um tchau para todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. E o presente, o Júlio depois conduz aí para a gente lá aqui no Brasil, as pessoas que ficaram até o final, que a gente vai sortear um curso aí para o pessoal. Valeu?